Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Antes de a gente começar nosso papo de hoje, aquele recado rápido. Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e, mais importante, comenta aí de qual cidade você está acompanhando a gente. Quero saber até onde a Voz do Cruzeiro está chegando. E hoje o papo é sério. Vamos mergulhar numa crise que, olha, se instalou no Cruzeiro numa velocidade impressionante. A gente está no comecinho da temporada de 2026 e a derrota de virada para o Coritiba em pleno Mineirão foi muito mais que só um resultado ruim. Foi um estopim, né? Exato. Foi o gatilho para uma onda de pressão assim gigantesca sobre o time e principalmente sobre o técnico Tite que, vamos lembrar, mal completou um mês no cargo. E pra gente entender a fundo o que tá acontecendo, a gente juntou muita coisa. Várias análises, reportagens do pós-jogo, declarações, o material é vasto. E ele mostra de tudo um pouco, né? Desde a análise tática do jogo, a reação da torcida que foi forte, até o que aconteceu nos bastidores. O quadro é bem complexo. E é aí que a gente entra. Nosso objetivo aqui é justamente esse, ir além do placar. É tentar entender por que esse time não evolui. A gente vai, claro, analisar as falhas táticas que levaram à virada, mas também vamos tentar decifrar o que aconteceu no vestiário. Teve reunião, teve cobrança do dono do clube. É isso. E a grande pergunta que fica no ar é: essa pressão toda em cima do Tite é justa ou é, sei lá, um exagero, um pânico precoce? Exatamente. Então vamos começar pelo começo, pelo epicentro de tudo, o jogo contra o Coritiba. Porque essa partida, ela foi quase um resumo perfeito do que o Cruzeiro tá me vendo. Totalmente. Um jogo de dois tempos, assim, completamente diferentes. Sim. O Cruzeiro começou de um jeito avassalador. Nos primeiros minutos, dava a impressão de que finalmente a chave tinha virado, sabe? A intensidade era outra. Era outra. A bola rodava, tinha triangulação, uma sintonia muito boa entre o Matheus Pereira e o Caio Jorge. E aí, aos 18 minutos, saiu aquele golaço do Matheus Pereira. Um golaço. O time pressionava, criava. Só que aí vem o detalhe, né? Pressionava, dominava, mas não ampliava o placar. Faltou matar o jogo. E é aí que o futebol acontece, nesses detalhes. Porque o ponto da virada, o gol de empate do Coritiba aos 45 do primeiro tempo, aquilo ali não foi um acaso. Um balde de água fria. Um balde de gelo. E foi um sintoma. A falha no gol é coletiva. Um lançamento longo que a defesa inteira parece que só assiste. Mas se a gente olha de perto, o erro é mais específico. Como assim? Você acha que foi mais que um erro de posicionamento? Eu acho que foi um erro de concentração que mostra um padrão. O Arroio, por exemplo, ele fica totalmente perdido na marcação. Ele hesita por um segundo e esse segundo é tudo que o adversário precisa. A linha defensiva quebra. Quebra inteira. Aí o Fabrício Bruno e o João Marcelo não acompanham o atacante e o Cássio apego totalmente no contrapé. A gente já viu essa desatenção antes. É um time que parece que precisa estar ligado no 220 o tempo todo. Se relaxar um pouquinho, é punido. E essa fragilidade ficou assim escancarada no segundo tempo, logo aos 7 minutos, o gol da virada do Coritiba. E a jogada é quase inacreditável. Começa num erro primário, né? Sim, uma falta que o William cobra na mão do goleiro, daí pra frente é um desastre. Um contra-ataque mortal. Na disputa, o próprio William perde no alto e depois perde na corrida pro Lucas Ronier. E o Ronier serve o Breno Lopes para fazer o gol. É um combo de erros. Um erro técnico, depois uma falha física, depois uma falha de posicionamento. Um colapso. A partir dali, o jogo acabou para o Cruzeiro. O que a gente viu depois foi um time apático, sem poder nenhum de reação, sabe? Revivendo os piores fantasmas de 2025, de quando tomava um gol e ia à lona. E essa apatia em campo, obviamente, transbordou para a arquibancada. A paciência da torcida, que já era pouca, acabou ali. Simplesmente acabou. O clima no Mineirão virou da água para o vinho, o que era esperança virou fúria, e as vaias foram ensurdecedoras. E elegeram um alvo, né? Elegeram. O William foi o principal alvo. Depois do erro no segundo gol, ele era vaiado a cada toque na bola. A cada vez. Até ser substituído. O que é perigoso, essa caça às bruxas nunca é bom. A culpa, como a gente viu, é muito mais coletiva, mas a pressão não parou no William. Não mesmo. Os gritos de adeus e os xingamentos pro Tite
foram muito, muito claros. A torcida pediu a cabeça do treinador. E é importante lembrar que essa não foi a primeira vez. Contra o Betim, naquela vitória sofrida, ele já tinha sido vaiado. A pressão tá numa crescente. E o ápice dessa escalada, pelo que tudo indica, aconteceu bem longe dos olhos da torcida. Dentro do vestiário. Uma reunião de mais de 40 minutos. Exato. E aí a crise ganha outra dimensão. Porque quem desceu para o vestiário foi o Pedro Lourenço, o dono da SAF, para uma cobrança direta, cara a cara com o elenco. Isso é um movimento muito forte. Fortíssimo. É um sinal de que a preocupação deixou de ser só um barulho da arquibancada e virou pauta urgente na sala da presidência. O Tite e os jogadores confirmaram a conversa. Usaram palavras como franca, clara, transparente. O Tite, com aquele jeito dele, disse que vestiário é sagrado. E não deu detalhes. Mas a ação em si já diz tudo. A cobrança veio para mostrar que o nível do investimento exige uma resposta muito maior em campo. Ok, então o cenário é esse. Pressão da torcida, cobrança do dono. Como as responsabilidades estão sendo distribuídas aí dentro? O Tite publicamente fez o que se espera de um líder. Assumiu a culpa, né? Totalmente. Foi para a coletiva e falou com todas as letras. A culpa maior é do técnico. Blindou o grupo. É o jeito Tite de ser, né? É uma estratégia de liderança. Ele chama a pressão para ele para tentar dar um pouco de paz para o elenco trabalhar. Mas a sua pergunta é a chave. Até que ponto isso funciona no futebol brasileiro de hoje? Pois é. Assumir a culpa sozinho num ambiente tão volátil não pode soar também como um sinal de que ele não está encontrando as soluções dentro do grupo. Exato, é uma linha tênue. E a reação dos jogadores a isso é muito interessante. Publicamente, o discurso é um só: união. Sim, o Fabrício Bruno falou em plena confiança no trabalho do professor. O Lucas Silva disse que o elenco está 200% fechado com o treinador. Fizeram até uma defesa forte do William. O que é esperado, essa defesa do companheiro, mas o que mais me chama a atenção é a segunda parte do discurso deles, que é muito mais complexa. O que, por exemplo? O próprio Fabrício Bruno, ele pondera que a metodologia do Tite é muito diferente da do técnico anterior, o Leonardo Jardim, e que essa adaptação leva tempo. Ele está de forma sutil pedindo paciência. Ah, e aqui a coisa fica boa. Porque ao mesmo tempo em que eles pedem tempo, eles validam a raiva da torcida. Exatamente. O Fabrício Bruno diz que as vaias são justas por causa do investimento. O Matheus Pereira vai na mesma linha. A torcida está no direito dela. É uma dualidade incrível. É como se eles estivessem dizendo: olha, a gente precisa de tempo, mas a gente entende perfeitamente porque vocês não têm paciência para dar esse tempo pra gente. Exato. Isso mostra o tamanho do nó que o time está vivendo. Os jogadores não estão numa bolha. Eles entendem a equação. Investimento alto gera expectativa alta. Que, por sua vez, exige resultado imediato. Eles sabem que essa história de processo em construção tem um prazo de validade curtíssimo. Essa consciência do próprio elenco talvez seja o ponto mais revelador dessa crise. Eles sabem que estão correndo contra o relógio. E os números mostram que a urgência é real, não é um acidente. Em 8 jogos na temporada, já são 5 derrotas. 5. É muita coisa. No Brasileirão, 2 jogos, 2 derrotas. E ainda tem o risco real de ser eliminado na primeira fase do Campeonato Mineiro. O que seria, assim, um vexame. Os números mostram um padrão, né? E o padrão mais claro é a queda de rendimento no segundo tempo. Não foi só contra o Coritiba. Não. Aconteceu na virada para o Atlético MG no Clássico. E na goleada para o Botafogo, onde todos os gols foram na segunda etapa. Isso levanta a questão: o problema é físico, é tático ou é mental? A desculpa do calendário, do pouco tempo, é um clássico. Mas, sendo realista, olhando o elenco que o Cruzeiro tem, com Cássio, Fabrício Bruno, Matheus Pereira, essa justificativa ainda se sustenta. Eu acho que é uma combinação, mas o peso maior para mim está no tático e no mental, que estão ligados. A questão física é um fator, mas não a causa principal. Entendi. O sistema do Tite exige uma coordenação muito fina, que só vem com treino, com repetição, coisa que ele não teve tempo de fazer. Sem essa sintonia, o time fica vulnerável. E aí, quando essa vulnerabilidade é exposta, como no primeiro gol do Coritiba,
o lado mental desmorona. Um problema alimenta o outro. Faz todo sentido. Então, para a gente fechar a análise, o que a gente tem é um clube vivendo um paradoxo. De um lado, a lógica pede tempo para um trabalho novo. Do outro, a realidade do futebol brasileiro, do alto investimento, exige resultado para ontem. Exato. O time mostra lampejos, tem qualidade, mas é traído por essas falhas defensivas que se repetem e por uma fragilidade mental que aparece na primeira dificuldade. A situação é delicadíssima. Muito. O futebol brasileiro é uma máquina de triturar técnicos e a paciência tanto da torcida quanto, ao que parece, da diretoria já acabou. A frase do Matheus Pereira foi a mais perfeita. Agora é fechar a boca e trabalhar. A resposta tem que vir em campo. Tem que vir no próximo jogo. Não tem mais margem para discurso, só para ação. E isso nos leva a uma reflexão final, sabe? Uma provocação para quem está nos ouvindo. Manda. Os jogadores afirmam, todos eles, que estão 200% fechados com o treinador. É uma declaração pública de lealdade. Mas, com o dono do clube descendo no vestiário para cobrar, com a torcida transformando o estádio num caldeirão, até quando essa unidade pública se sustenta se os resultados não vierem? O que acontece na cabeça de um jogador quando a lealdade ao técnico começa a brigar com a própria sobrevivência na carreira? Esse é o verdadeiro drama que está rolando agora na Toca da Raposa.